Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, pessoas! Tudo bem? Esse é mais um programa O Conhecimento Transforma, uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão. Espero que estejam todos bem. Para a gente acalmar a mente um pouquinho, sair um pouco da correria do dia a dia, eu trouxe uma leitura de harmonização, que é do livro Fonte Viva, são todas mensagens do Espírito Emmanuel, e foram psicografadas por Chico Cândido Xavier, ou Cândido Chico Xavier. O bichinho trabalhou, não é mesmo? A mensagem que eu escolhi para hoje é a de número 36, e o título é Afirmação Esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida, disse Jesus. Está em João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele, até Jesus, para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora. Entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do Lago Sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele, com Jesus, o serviço da estrada, por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão, desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto,
receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele, Jesus, se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade é necessária, a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então, não basta apenas querer escutar o mestre. É necessário querer e colocar vontade para agir seguindo o seu exemplo. Vamos à nossa oração? Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade do aprendizado, da renovação, a oportunidade de fazermos melhores escolhas, de escolhermos novos caminhos. Agradecer a oportunidade de contribuir para que outros também possam progredir caminhando na direção da luz do Divino Mestre. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vontade em querer se melhorar, abençoe o nosso esforço em querer progredir e que possamos continuar firmes nessa caminhada. Que Deus abençoe a todos nós, as nossas famílias, a nossa vida como um todo. Que assim seja. Bem-vindos e bem-vindas à reflexão de hoje, cujo tema é reencarnação. Reencarnação não é uma coisa, o conceito de reencarnação, não é uma coisa que surgiu com o Espiritismo, na codificação de Kardec. Na realidade, esse conceito, essa ideia, ela vem da antiguidade, vem de tempos remotos. Para terem uma ideia, os Vedas, que são textos sagrados do hindu, que datam de mais ou menos 3.000 anos antes da era cristã. Algumas fontes dizem que vai 4.000 anos, mas enfim, pensando em 3.000 anos antes da era cristã, é muito tempo atrás. E ele só foi escrito, só passou para palavra escrita, porque até certo momento na história da humanidade, tudo era ensinado e passado oralmente. Então, ele foi escrito mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. E ali, nos Vedas, nos Vedantes, que são é o último trecho do livro dos Vedas, tem referências, já naquela época, trazia referências da encarnação. Quem nos conta isso é o Leon Denis, e isso está no livro Depois da Morte. E aí eu trouxe um trecho que Leon Denis colocou lá, que está nos Vedas. Esse trecho que eu trouxe diz o seguinte: há uma parte imortal do homem. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem. Outras partem e tornam a voltar. Tem outras referências da reencarnação. Nesse mesmo livro, Leon Denis fala de Krishna. Ele diz de Krishna o seguinte, que essa grande figura, que é tida como uma divindade para os hindus, essa grande figura, diz Leon Denis,
renovou as doutrinas védicas, apoiando-se sobre as ideias da Trindade, da imortalidade da alma e de seus renascimentos sucessivos. Porque Krishna, ele ia de cidade em cidade passando seus ensinamentos. E Denis nos fala que ele dizia para os seus discípulos, eu trouxe alguma coisa do que Leon Denis colocou lá no livro Depois da Morte. Krishna falava para os seus discípulos, o corpo envoltório da alma, que aí faz sua morada, é uma coisa finita. Porém, a alma que habita este corpo é invisível, imponderável e eterna. O destino da alma depois da morte constitui, dizia Krishna, o mistério dos renascimentos. Tem fontes que dizem que Krishna viveu por volta de 3.000 anos antes da era cristã. Eu trouxe uma outra frase que Leon Denis colocou lá no livro, que é de Krishna. Ele dizia para os seus discípulos, tanto eu como vós temos tido vários renascimentos. Então, a ideia da reencarnação, o conceito da reencarnação, vem ao longo da história da humanidade. É muito antigo. Reencarnação significa entrar na carne outra vez. De novo. Então, é renascer, mas em outro corpo. E isso, reencarnação, é diferente de ressurreição. Houve um momento que usavam as duas palavras como semelhantes. Mas é diferente. A ressurreição, ela é um reviver, ou seja, é o mesmo corpo que volta à vida. E agora eu não lembro exatamente onde Kardec fala, mas ele diz que a ciência prova que o corpo ele se desintegra. Então, aquele corpo que se desintegra, ele não pode retornar à vida. Reencarnação é diferente, então, de ressurreição, e também é diferente da doutrina da metempsicose, que era uma doutrina professada no Antigo Egito. Eles acreditavam que a alma retornava, sim. Esse é um ponto em comum. Mas no que ela difere da reencarnação? Para a doutrina, para os antigos egípcios, a alma, hoje, que habitava hoje um ser humano, ela podia voltar como um animal ou como planta. Então, isso é totalmente diferente do conceito de reencarnação e do que a doutrina dos espíritos nos ensina. Então, o que é a reencarnação? Que é o entrar na carne de novo. Eu trouxe aqui um trecho de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele está no capítulo 4, onde ele diz: a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, um outro corpo formado para o espírito, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. Então, é um novo corpo, num outro momento, e como Kardec falou, não tem nada a ver com aquele corpo que já foi usado. Lembram, André Luiz, ele costuma falar do corpo como uma veste, porque como o espírito vai reencarnando ao longo da sua existência, ou seja, vai tendo várias vidas, vai vestindo um novo corpo. Então, o André Luiz fala muito de que é uma veste. Então, a reencarnação é o espírito que volta à vida na matéria. Mas por que ele volta?
qual é a finalidade? Isso Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, na questão 167. Kardec perguntou qual é a finalidade da reencarnação. E os espíritos, o Raul Teixeira costuma chamar de os imortais. Então, os imortais responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Eu trouxe um trecho da resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E quando a gente fala ou pensa em expiação, a nossa tendência é pensar em penitência. E essa analogia dá um peso maior, dá um sentimento de mais peso para aquilo que pode vir a ser vivido, ou para aquilo que se está vivendo. Mas se nós pensarmos em expiação como um acerto, como uma reparação, dá mais leveza, não dá? Eu penso que sim. Então, a gente entra de novo no mundo físico, a gente entra de novo na carne, em novo corpo, para progredirmos. E a gente pode pensar isso, aliás, essa ideia quem traz é a Joana de Ângeles, a gente pode pensar isso como uma metodologia. É uma metodologia, é um método que o Criador usa, do qual ele se utiliza para nos fazer progredir, para nos fazer aprimorar, para nos aperfeiçoarmos. Então, o espírito, ele regressa ao mundo corpóreo, ao mundo material, para, através de experiências diversas, em várias vidas, em várias vestes, desenvolver o seu potencial, progredir, aprimorar-se. Então, a gente está falando de um ato contínuo, como está lá na questão 67, melhoramento progressivo. É um continuar progredindo. E aí Kardec perguntou, na 118, lá de O Livro dos Espíritos, se os espíritos podem degenerar, se eles podem ser rebaixados, né? Eu trouxe um trecho da resposta, mas começa, os imortais, como diz Raul Teixeira, começa com um categórico não. O espírito não degenera. À medida que ele avança, compreende o que os afasta da perfeição. Não degenera, porque quando o espírito, de fato, apreende um nível de progresso, quando ele consegue aprender determinada lição, isso fica. Então, ele segue em outras vidas, mas ele leva consigo aquilo que ele já conseguiu aprender. É uma conquista. Então, ele não retrocede naquilo que ele já aprendeu. E quando os espíritos nos falam, lá na 118, que à medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição, porque o conhecimento, ele tem camadas. Então, a gente começa da mais externa e vai adentrando, vai se aprofundando. E na medida que vai aprendendo, que vai entendendo, também vai percebendo, proporcionalmente, o quanto falta aprender. E Chico Xavier fala isso de uma maneira muito clara, quando ele disse o seguinte: quanto mais estudo com os bons espíritos, quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida,
mas compreendo a amplitude da minha ignorância. Porque, como eu disse, o conhecimento tem camadas e a gente precisa entrar e ir se aprofundando. E a gente vai percebendo, na medida em que a gente consegue adquirir, guardar, aprender alguma coisa, a gente vai percebendo, proporcionalmente, que a gente ainda tem muito o que aprender. É o famoso somente sei e nada sei. Porque, na realidade, a gente começa a entender que falta muito para se desenvolver, falta muito para progredir, tem muito que caminhar para se melhorar. E quem acha que já sabe, deixa de aprender. Porque acha que já sabe. Então, como vai aprender? Minha avó e minha mãe, né, diziam que saber não ocupa espaço e a gente morre e não aprende tudo. Elas não sabiam, mas é uma grande verdade. São muitas camadas. E ter a compreensão de que a gente não sabe tudo é um sinal de sabedoria. Somente sei e nada sei. Lá na Gênesis, Kardec fala que o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Lembram? Lá na 167, os espíritos falaram que é o melhoramento progressivo da humanidade. E nesse trecho, Kardec fala, esse trecho está em A Gênesis, que a reencarnação é a consequência necessária da lei de caridade. Perdão, da lei de progresso. E o que é essa lei de progresso? Lá na 778, eu trouxe um recorte. O homem deve progredir sem cessar. A lei de progresso é a lei de aperfeiçoamento. Fomos criados simples, não complexos, e ignorantes, sem nada a saber. E precisamos ir adquirindo conhecimento, precisamos ir adquirindo virtudes, precisamos ir eliminando os defeitos, crescendo como ser, se desenvolvendo, se aprimorando, se aperfeiçoando. Porque a encarnação, está numa outra questão de um livro dos Espíritos, ela é imposta por Deus para que nós cheguemos à perfeição. É uma perfeição relativa. Imposta no sentido de ser o método usado, é um método pelo qual nós vamos conquistando, adquirindo a virtude através dos nossos esforços. Por essa metodologia reencarnatória, nós vamos desenvolvendo o germe divino que está em nós, porque somos criaturas de Deus. Temos em nós o germe divino. Então, a gente vai educando o nosso ser para se tornar melhor. Pestalozzi tem uma frase sobre educação que eu achei interessante trazer e compartilhar. Ele acreditava que educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades de um indivíduo. Educação é para desenvolver equilibradamente todas as capacidades que o indivíduo tem em potencial. Pensando nisso, em todas as faculdades, em todas as capacidades que temos para desenvolver, uma encarnação não dá conta.
numa só encarnação, não é possível. Porque a gente precisa trabalhar em nós o adquirir virtudes. E aquelas que, porventura, já tenhamos, desenvolvê-las. E a gente precisa reduzir, mitigar os defeitos, as más tendências. Quer ver uma coisa? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que num item que é a instrução dos espíritos, tá? É no capítulo 17. A gente tem a virtude expressa da seguinte forma: a virtude, dizem os espíritos, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, a virtude no seu mais alto grau é o homem de bem que reúne em si todas as qualidades que são essenciais para um homem de bem. E aí a gente vai pensando qualidades: indulgência, benevolência, tolerância, respeito, caridade, fraternidade. E a lista é grande. E a gente também lembra dos itens, dos defeitos, das más tendências que a gente precisa reduzir, diminuir, mitigar, acabar com elas, que é o orgulho, a vaidade, a maledicência, o egoísmo, e essa lista também é grande. Então, uma vida, uma encarnação, não dá conta de que possamos desenvolver esse conjunto de qualidades essenciais para sermos seres do bem. E aí vem o método reencarnatório. Vamos reencarnar e em cada reencarnação teremos experiências que vão de encontro às nossas necessidades morais, aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa desenvolver. Em que se fundamenta a reencarnação? Qual é o fundamento dela? E eu trouxe um trechinho da Joana de Ângeles, que está no livro Vidas Vazias. Joana nos diz o seguinte: toda criatura humana é portadora de fragilidade moral, que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. Em outras palavras, ela está dizendo que todos nós temos uma moral ainda frágil, ou seja, ainda carregamos em nós, vou dizer com as minhas palavras, defeitos, mais tendências, mais inclinações, e essa, usando o termo dela, fragilidade moral, ela vai sendo corrigida ao longo das vidas que esse espírito vive. Porque vai se depurando. Em face das questões que ele enfrenta ao longo da vida corpórea, ele vai se esforçando, ele precisa se esforçar para superar aquele problema, aquela condição. E esse esforço, esse empenho de superação
vai trazer para o espírito um ganho moral, em algum grau. Porque aí depende de querer, de se esforçar e de manter uma determinação nesse caminhar evolutivo. E Kardec perguntou para os espíritos sobre esse fundamento da reencarnação. Isso está na questão 171 de O Livro dos Espíritos, onde ele perguntou sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E aqui eu quero fazer um parênteses, que eu vendo uma fala do Raul Teixeira, ele chama atenção para essa questão do dogma, e eu achei muito pertinente. Porque a gente, em geral, associa o dogma a essa ou aquela religião, instituição religiosa. Mas o dogma, ele nada mais é que um princípio que foi estabelecido para determinada coisa. Então, a ciência tem seus dogmas, a filosofia tem seus dogmas, a religião também tem seus dogmas. E pode ser qualquer coisa, é só um princípio estabelecido. Então, achei muito interessante quando ele chamou atenção para isso. Porque, normalmente, a gente costuma dizer, ouve falar, que dentro da doutrina dos espíritos não tem dogma. E aqui está o nosso codificador, na questão 171, perguntando aos imortais sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E aí eu trouxe um recorte, porque essa resposta é um pouquinho grande, e também tem lá uma nota de Kardec. Então, se funda sobre a justiça de Deus. Por que é justiça? Porque dá a todos nós a oportunidade de refazer os próprios passos, no sentido de fazer novas escolhas, escolher novos caminhos, desfazer o mal feito. Num trecho da nota de Kardec dessa questão 171, ele diz o seguinte, é um trecho apenas. Todos os espíritos tendem à perfeição. Todos. Que a gente pensa que aquele não, aquele que faz assim não, aquele outro não, aquela outra não. Todos os espíritos tendem à perfeição, nos diz Kardec. E ele continua. E Deus lhes proporciona os meios de consegui-la, os meios de conseguir esse aperfeiçoamento com as provas da vida corpórea. Então, as provas da vida corpórea funcionam como uma ferramenta que nos ajudam no nosso aprimoramento, na nossa marcha progressiva. Ainda Kardec, mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar na primeira prova ou na existência anterior, na primeira prova daquela lição, porque são vários os campos de lição. Então, ele está falando que é justiça dar a todos segunda chance, terceira chance, quarta chance. Dar a todos a oportunidade de fazer o que não pôde fazer, de aprender aquilo que não aprendeu da primeira vez. Ou de concluir, se é que começou a aprender, de concluir o que começou numa vida anterior. Não precisa ser necessariamente a última, mas numa vida anterior. Então, a gente tem a chance de refazer, de mudar o rumo, de fazer novas escolhas.
Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele também fala dessa oportunidade, dessa questão da vida corpórea, que é, como disse Kardec, um meio, as provas da vida corpórea é um meio da gente progredir. Leon Denis também fala isso, e ele fala da seguinte forma: a alma deve conquistar um por um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E para isso precisa do obstáculo, da natureza resistente, hostil mesmo, diz Leon, da matéria diversa, cujas exigentes e rudes lições provocam os seus esforços e formam a sua experiência. Em outras palavras, essa conquista daquilo que temos em nós, do germe divino que temos em nós, essa conquista das virtudes, exige de nós um esforço, porque é através das provas, dos obstáculos, dos desafios, das doenças, enfim, de todo tipo de vicissitude, ao nos depararmos com um problema, com um obstáculo, a gente se esforça para transpô-lo. Então, Leon diz que a gente precisa dessa natureza resistente, e até coloca hostil mesmo, porque é isso que vai provocar em nós um esforço, porque vai exigir de nós um esforço para ser e agir diferente, para fazer novas escolhas. Esse esforço é o que vai nos fazer atravessar a porta estreita. Porque sem esforço é a porta larga. Mas para amealharmos os tesouros da alma, porque uma vez que acreditamos em outras vidas, precisamos levar em consideração o que estamos levando junto à nossa alma. O que estamos, que tesouros estamos amealhando para a nossa alma. Somos pessoas nesta vida, somos encarnados nesta vida, somos pessoas desta época. Viver conforme o mundo é o que a gente precisa fazer. Então, precisamos, sim, trabalhar, o dinheiro para moradia, para vestuário, para alimentação, para educação, para outras coisas. Mas costumamos esquecer que a vida vai continuar, que o espírito vai continuar além deste corpo. Este corpo fica e se desintegra e o espírito continua. Então, esquecemos de trabalhar em prol do nosso espírito. E aí, em geral, a gente vai passando pela porta larga, porque não dá trabalho. E a porta estreita é enfrentarmos essas provas corpóreas, a matéria adversa, lições rudes, como disse Denis, porque é isso que vai provocar em nós o esforço de mudança. Porque se tudo está bem, a gente sequer pensa em mudar. Mas quando há um problema, a gente começa a pensar o que fazer para a gente resolver aquela questão. E pensa também o que eu posso fazer para que isso não mais aconteça, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz da forma errada. Então, é no problema que a gente se repensa, porque quando tudo está bem, sem obstáculos,
vencem desafios, a gente simplesmente passa os dias e não progride moralmente. Então, precisamos dos desafios. Eu sempre lembro que Richard Bach, no seu livro Ilusões, ele diz que buscamos os problemas porque precisamos das dádivas que os problemas nos oferecem. Não é que conscientemente a gente vá atrás de problemas, mas as dádivas que os problemas nos oferecem é justamente esse crescimento moral. Houve uma época no mundo corporativo que se falava muito em reengenharia de processo. Então, é mais ou menos isso, é fazer uma reengenharia de si. Porque não quer mais viver daquele jeito. Porque quer alcançar um outro patamar. Porque quer progredir. E isso é importante, a gente querer progredir, mas a gente precisa se esforçar. Temos uma ótima ferramenta, porque não precisamos nos preocupar em progredir em tudo, até porque uma vida não dá conta, uma encarnação não dá conta. Nós teremos outras. Quantas chances forem necessárias? Então, é justiça, mas a reencarnação também é misericórdia, é compaixão. Sabe por quê? Porque não há condenação eterna. Porque teremos novas chances, novas oportunidades, e elas serão tantas quantas forem necessárias para que a gente aprenda a lição. É claro que se a gente não aprende, a gente vai repetir, até aprender. Então, é misericórdia, é compaixão, porque a gente vai ter essas outras oportunidades de se desenvolver, de fazer outras escolhas, de harmonizar aquilo que um dia desarmonizamos, de equilibrar o que um dia desequilibramos. Teremos chances de corrigir o nosso rumo. E teremos chances de desatar o nó que demos em algum ponto do caminho. E a gente vai percebendo que é um marchar progressivo. E aí fica a questão. Então a gente progride sempre. Na questão 118, os espíritos disseram que nós não degeneramos, nós não retrocedemos. Mas isso significa que nós avançamos sempre? Infelizmente, não. Porque se a gente não aprende a lição, se a gente não aproveita a oportunidade para progredir moralmente, a gente deixa de aprender, isso quer dizer que a gente está estacionado, está parado. Nós não perdemos aquilo que nós de fato aprendemos, é uma conquista. Segue conosco. Mas é ruim se a gente deixa de aprender, porque a gente estaciona. Eu trouxe outro trecho da Joana de Ângeles, também no livro Vidas Vazias, em que ela tem toda a propriedade para falar, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção no que ela tem a dizer. Ela disse o seguinte: não raro, o candidato à elevação espiritual, e todos nós somos candidatos à elevação espiritual, debate-se nas mazelas que estão fixadas como hábitos, tropeçando e reincidindo de maneira contínua, tem um avanço permanente que, naturalmente, é o ideal. Então, o que ela está dizendo é que a gente acaba mantendo os velhos hábitos,
porque acha que é difícil mudar, porque dá trabalho, e vai dar trabalho mesmo. Por isso é necessário esforço. Nós somos co-criadores das nossas vidas, porque somos nós os responsáveis pelo nosso autoaprimoramento, pelo autoaperfeiçoamento. E se a gente fica repetindo os mesmos erros, a gente estaciona. E o ideal, como ela disse, seria o avançar, o avanço contínuo. Repito, a gente não perde o que foi conquistado, o aprendizado conquistado, porque tudo é uma conquista, tudo demandou esforço, mas a gente deixa de aprender. Deixando de aprender, ficamos estacionados, e isso não é bom. Há aqueles que vão chegar mais rápido, há aqueles que vão chegar mais devagar. Esse caminhar evolutivo, esse ritmo, essa velocidade, só depende de cada um. Quanto mais rápido aprendermos, mais rápido evoluiremos. Mas ela continua, ela, Joana, equivale dizer que cada reencarnação torna-se necessário para libertar-se dos atavismos infelizes e dos comportamentos doentios que se impõem como forma de prazer. Porque os velhos hábitos, a gente está tão acostumado que a gente até sente um certo prazer em fazer. Então, deixamos de refletir se aquilo realmente nos faz bem, se faz bem para o nosso espírito, porque esquecemos que a vida vai continuar e esquecemos de preparar a nossa bagagem do que levaremos conosco depois que essa vida se extinguir. Então, a gente acaba mantendo os velhos hábitos, repetindo as nossas mazelas, repetindo os comportamentos doentios. Estamos acostumados. É a tal zona de conforto. E para sair dela, vai exigir esforço. Ok, que nós teremos quantas chances precisarmos, quantas reencarnações precisarmos. Mas será mesmo que precisamos repetir muitas vezes a mesma lição? Será que vale a pena? Com certeza não vale. Mas isso vai do nosso esforço de querer enfrentar essa questão e se esforçar para mudar o padrão de pensamento, o padrão de comportamento, o padrão de atitude, e vai dar, sim, trabalho. Mas é possível. É viável. A reencarnação, ela foi desenhada, vamos dizer assim, para que a gente se aprimore. Chico Xavier também dizia que na reencarnação ninguém erra de endereço. E olha só, a reencarnação, ela é como um processo, ela é pensada e é planejada para o nosso desenvolvimento. No livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone Pereira, tem um capítulo chamado Prelúdios da Reencarnação, que são etapas que acontecem antes da reencarnação propriamente dita. E ali no livro eles mostram que são 6 etapas da programação reencarnatória: recolhimento, análise, programação das recapitulações, pesquisas, planejamento do corpo, e a 6ª é laboratório de restringimento. No recolhimento, o espírito ele é afastado, porque na espiritualidade ele tem um convívio. Mas se ele vai reencarnar, se já houve uma autorização, ele é afastado, ele fica recolhido num determinado local,
onde somente os seus mentores têm acesso a ele. Para quê? Para que ele reflita sobre o que ele precisa aprender, sobre o que ele precisa desenvolver. A fase da análise é para analisar as tendências, a psicologia daquele ser que vai reencarnar, o caráter dele. A programação das recapitulações vai trabalhar com os méritos e os deméritos daquele espírito para essa próxima reencarnação. Pesquisa é um ponto muito interessante, porque vai pesquisar de acordo com o que foi feito na programação de recapitulação, os méritos e os deméritos, vai pesquisar pais, famílias, local de nascimento, as condições que vai nascer. A etapa seguinte é a etapa do planejamento do corpo, e isso dá trabalho. Então, tem uma equipe espiritual que trabalha planejando o corpo que aquele espírito vai ter quando reencarnar. Então, suas condições físicas, propensões a doenças, tempo de vida. E a última, que é o laboratório de restringimento, lá no livro está escrito assim: gabinete secreto, inacessível aos visitantes. Era inacessível para eles, que dirá para mim. Então, não tenho informação sobre isso. Mas pelo nome a gente meio que fica imaginando, fazendo suposições, né? Espero que no caminho certo, não no caminho errado. Então, por essa programação reencarnatória, a gente vai entendendo que nada é por acaso. E aí, repetindo a frase do Chico, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nada acontece por acaso. A nossa família tem a ver com as nossas tendências. Quem explica isso bem para a gente é o espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma. Ele disse o seguinte, é só um trecho, tá? No processo reencarnatório, os espíritos são atraídos pela semelhança das suas tendências. Portanto, é o nosso reino interior que atrai aqueles que serão os nossos familiares. Então, tudo que a gente carrega no nosso espírito, no nosso interior, é muito importante. Que tipo de coisas, que tipo de pensamentos, que tipo de desejos, que tipo de vontades estamos carregando em nosso interior? Que tipo de simpatias estamos criando? Com que estamos nos afinizando? São coisas que valem muito uma boa reflexão da nossa parte. Eu trouxe para vocês um poema de Rumi, que foi um persa, que viveu lá pelo século XIII. E nessa poesia, ou seja, de forma poética, ele fala muito de tudo que a gente estava conversando por aqui, de tudo que foi dito por aqui. Olha só. Desde que chegastes ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro, foste mineral, depois te tornaste planta, e mais tarde, animal. Como pode isto ser segredo para ti? Como? Finalmente, foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó, e vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido a tua jornada, de certo
hás de regressar como anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra, e tua estação há de ser o céu. Rumi, um poeta do século XIII. O que a gente está fazendo das nossas vidas? Estamos fazendo a vida valer a pena? Hoje nós temos longevidade, 80, 90, 100 anos, está ficando um lugar comum. Mas o que nós estamos fazendo? Que rastro estamos deixando? Que contribuição estamos dando para que a vida no nosso entorno seja melhor? Estamos pensando na bagagem que estamos adquirindo, que estamos amealhando, a bagagem do nosso espírito? Ou só estamos pensando na vida que temos, no carro para comprar, na casa maior, na viagem a fazer? Somos pessoas desta vida, coisas, viver aqui, o alimentar, o vestir, o morar, fazem parte. Mas precisamos lembrar, orai e vigiai, precisamos lembrar que o Espírito continua e o que ele vai levar daqui. Qual é a lembrança que fica depois que a gente vai? Que contribuição nós demos para o mundo? A professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa que eu gosto muito, ela diz alguma coisa mais ou menos assim: o mundo, depois que eu parti, ele ficou um pouco melhor porque eu estive nele? Que contribuição que eu dei? Vivamos, mas sem desperdiçar o aprendizado, o crescimento moral que o nosso espírito precisa. E Jesus nos disse: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Porque a gente não dá conta de, numa só encarnação, aprender tudo, progredir em tudo. Mas podemos progredir em alguma coisa, em algum grau. E teremos, pela misericórdia de Deus, oportunidades de, em outras vidas, continuar esse progresso. E aprender o que não conseguimos aprender dessa vez, concluir um aprendizado que iniciamos agora. Que estejamos abertos para isso. Eu espero ter contribuído com uma boa reflexão, de verdade. Eu vou fazer uma oração, porque o nosso estudo, a nossa reflexão, o nosso encontro já está terminando. Então, eu vou fazer uma oração para a gente finalizar. Vamos elevar os nossos pensamentos e buscar conexão com a luz amorosa do Mestre Jesus, Mestre de amor, de bondade, de sabedoria. Que possamos estar com o espírito, com o coração abertos para essa luz, porque Ele está o tempo todo nos convidando amorosamente, pacientemente, a seguirmos os seus exemplos. Que possamos aprender a exercer, a vivenciar, a praticar o que Ele nos ensinou. Obrigada, Jesus, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia em nossas vidas. Que assim seja. Por hoje a gente fica por aqui. Esses temas, eles não se esgotam em si, é um pontapé para que a gente reflita, pesquise, busque mais coisas,
e, principalmente, traga isso para a nossa mente, para que a gente considere a forma como a gente está vivendo, para que a gente leve em consideração, lembre que a gente precisa amealhar os tesouros para a alma. Para todos nós, esperança e paz de espírito. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.